Hoje o professor tem uma aula cheia de entretenimento, então a gente vai manusear muita coisa, porque é uma aula que antigamente se fazia de uma forma muito equivocada. Só com memorização de prática, composição e, enfim, fator. Só que as provas evoluíram muito num sentido interpretativo, em que se o aluno não tiver esses saberes mais tácitos, coisas mais concretas, se tu não pegar essas coisas na mão, não enxergar, você vai errar o que aconteceu, como errou, ou muita gente errou, na verdade, em 2018 na prova do Enem, numa questão sobre destilação de óleo de linhaça. Então você está vendo ali um sistema de destilação, ele vai funcionar durante a aula inteira, né, e só lá no finalzinho da aula que a destilação vai estar por completo, aí deveras finalizada, e aí eu vou mostrando para você o que aconteceu nesse processo. É muito importante que você visualize desde o início como foi. Então o professor dissolveu ali o sulfato de cobre, que é um sal, né, um pozinho azul, está completamente homogêneo, graças à habilidade do João Tavares aqui, né, um ótimo agitador. Parabéns, já fizeste isso antes, querido? Não? É um talento nato, então bacana a gente descobrir esses dons, né? Então tá ali completamente homogeneizado, solução de cor azul, também é bem importante você observar a cor da solução e o que vai acontecer nesse sistema ao longo do processo. No entanto, é impossível trabalhar bem separação de misturas, essas técnicas, sem que você entenda duas propriedades físicas, que não são da alçada, né, da química, e sim da física. Se nós não trabalharmos, eu vou ficar, como posso lhes dizer, refém do conhecimento específico de vocês acerca delas, que pode ser muito profundo ou talvez, né, um pouco distante do que eu preciso na química. Portanto, para nós alinharmos esses dois conceitos, para que todo mundo entenda como a química vai utilizá-los, eu vou trabalhá-los com vocês. Então você não tem essa parte no livro porque é como se fosse um extra, um adendo, né? Eu vou trabalhá-los separadamente. A página que você pode colocar ali no livro para anotá-los, para a gente ter um alinhamento de definição desses conceitos, é a página de número, vou colocar aqui para você, 36. Então você pode anotar comigo aqui esses dois conceitos, que são o primeiro tópico ali, estão no primeiro tópico do itinerário da nossa aula de hoje, ok? Precisamos falar sobre densidade e solubilidade para entendermos bem como funcionam as separações de misturas homogêneas e heterogêneas, certo? Então, vamos lá, vamos começar. Eu trouxe para vocês aqui os cartõezinhos, estão todos prontos, evidentemente. O professor é neurótico, você sabe muito bem em relação a essas organizações. E eu fiz aqui o nosso primeiro cartão de densidade já quase que, né, completo. O que eu trouxe? Eu trouxe conceitos básicos, mas também eu trouxe situações nas quais a densidade tem sido inserida na prova de química. Muita gente não dá bola para isso porque julga ser um conteúdo de física, e é azar. Só que a gente viu em 2016, 2017 e 2018, na questão dos refrigerantes, a URGS suscitando densidade. Veja, em 2018 também o Enem trouxe uma questão com densímetros, também sobre densidade. Então, se o aluno não trabalha a densidade adequadamente, ele se preocupa com a coisa errada, ele dá um enfoque errado para essa parte, tudo bem? Então, vamos devagarinho, que diabos é densidade? Queridos, de uma forma bem facilitada, bem simples, eu posso conceituá-la assim com as minhas próprias palavras, desse jeito. Então, eu vou abrir aspas aqui, 3 pontinhos, porque é a citação do professor, é a massa dos volumes. Tá? Explicando para o leigo. Como assim? O leigo te pergunta, e aí, o que é densidade mesmo? É o peso, grosseiramente falando, o peso, obviamente, dos volumes. Se você tem 1 litro de alguma coisa, quanto que tem de massa nesse 1 litro? Se você tem 2 litros, quanto você tem de massa nesses 2 litros? Então, é a massa volumétrica, ou seja, a massa dos volumes. Isso é muito importante para você ativar certas coisinhas no seu cérebro, para que não caia em contradições e tal, ok? Como assim, professor? Todo ano de Olimpíada, a URGS cobra alguma coisa sobre a Olimpíada. Esse ano é o ano das Olimpíadas de Tóquio, que está muito distante, porque afinal estamos em fevereiro ainda, e as Olimpíadas ocorrem no meio do ano. Então eles vão comentar alguma coisa sobre, talvez, como eu posso lhes dizer, pureza das medalhas, né, para ver se tem alguma alteração, alguma adulteração no teor de metais das medalhas. Então é bem interessante falar sobre medalhas. Trouxe para você aqui 2 medalhas hipotéticas, uma de prata, 100% prata, e uma de ouro, 100% ouro. Vale a correção que o COI, que é o Comitê Internacional Olímpico Esportivo, né, Internacional, evidentemente,
ele faz o quê? Ele traz para o atleta uma medalha de ouro que tem 98% de prata e 2% de ouro. Então você já teve questões desse tipo na URGS pedindo para calcular a relação de átomos, é interessante que você saiba. No entanto, eu estou fazendo aqui uma medalha ideal, né, com 100% de ouro para você ver. Veja que os volumes são iguais, né, as dimensões são exatamente as mesmas. Se você recortar essa medalhinha aqui e colocar sobre essa, você vai ver que elas são de mesmo volume, ou mesmo tamanho. No entanto, se você colocá-las, né, na balança, vamos colocá-las aqui na balança, ok? Você vai perceber volumes com massas diferentes, o que para muitos é uma obviedade. Tá, beleza, onde é que eu tenho que chegar nisso? Tu já vai ver, querido. Ouro, 20 vezes mais pesado por volume, grosseiramente falando, que a água, veja. Prata, 10 vezes mais pesada por volume, né, tem o seu volume 10 vezes mais pesado, grosseiramente falando em peso, do que a água. Ouro, 2 vezes mais pesado por volume, tanto que a gente chama às vezes de peso volumétrico também, do que a própria prata. Então isso é uma coisa bem importante de se falar. E como a gente faz essa conta de peso por volume, evidentemente de massa por volume, a gente faz com uma simples conta de dividir, uma razão. Então a densidade nada mais é que a massa dos volumes, ou seja, a massa volumétrica. Quais são as unidades assim, ó, essenciais para a química? Grama por ml, quilo por litro, assim, são as mais importantes para a química. E a oficial do Sistema Internacional é grama por centímetro cúbico. Então, se você estiver trabalhando em física densidade, você tem que cuidar algumas pequenas conversões de unidades. Vou mostrar aqui para você quais são os formalismos que a física nos impõe para que trabalhemos todos de forma uníssona, né? Por exemplo, 1 mililitro, 1 ml, tem um volume em unidades cúbicas de 1 centímetro cúbico, ok? Isso é muito importante. 1 litro corresponderá a 1 decímetro cúbico. E 1 metro cúbico corresponderá a 1000 litros. Essencial falar em metro cúbico, caso você queira trabalhar em engenharia. Veja, se você for engenheiro civil, você vai lidar com metros cúbicos de terra, de britagem, de concretagem. E isso tem uma quantidade de massa absurda, absurda mesmo. 1 metro cúbico literalmente prensa uma pessoa, caso seja de concreto, enfim, brita, devido à sua densidade, né? Devido à massa do volume que possui. Então isso é bem importante, tá? Essas relações aqui. Bom, outra coisa que é fundamental, e eu sempre sugiro isso para os alunos, às vezes os físicos, por um vício ou uma questão didática, como eu posso lhes dizer, eles simplificam demais as lógicas, mas nem todo mundo tem aquela expertise proveniente de 20, 15, 10 anos de sala de aula para ter raciocínios tão brilhantes e elucidatórios, digamos assim. Então o que eu estou dizendo? Quando você for fazer uma questão de densidade, use esse apêndice, use a fórmula, manuseie a fórmula, faça com calma. Por exemplo, se eles relacionarem massas, aprenda a enxergar a fórmula e a isolar a massa. Tá? Ela vai ser um ótimo norte para você. Se eles falarem em volume, aprenda a manusear a fórmula desse jeito e cuide o volume. Faça essas brincadeiras, isso é muito, muito importante. Vide a questão que se teve no tema, uma questão muito perguntada, inclusive lá nas dúvidas, sobre o anel lá de diamante que virava grafite. Muita gente na questão da URG de 2016, se não me engano, ou 15, teve uma dificuldade tremenda porque não sabia como é que fazia a relação de volume. Tentou puxar a lógica, às vezes impregnada no discurso dos professores de física, mas não tinha um raciocínio tão assim brilhante quanto o educador, por obviamente não ter tanto tempo assim de ensino de física. Então eu sugiro, sempre brinquem com a fórmula. Outra coisa que é muito, muito importante aqui, pessoal, nessa relação, é o seguinte: por que diabos eu preciso saber de densidade na química? Veja, quando você pega uma amostra qualquer, deixa eu pegar aqui para você uma amostrinha, ó, vou pegar aqui um pedacinho de pedra-sabão, tá vendo nas calçadas ontem ali, de cócoras,
O pessoal me confundiu com um sem-teto, literalmente. Algumas pessoas passaram, assim, prestaram, né, aquela atenção, aquele olhar, assim, de, sabe, penalizado, assim, quase me perguntando se o que é uma coisa para comer, assim. Não, eu era educador lá, né, de cócoras pegando cascalho nas calçadas aqui da rua. Por que eu fiz isso? Ó, abre a mão aí, Fernando, por gentileza. Sentiu ali? Sim. Beleza. Aqui. Agora, abre a mão aqui. Isso aqui é um EVA. Sentiu ali? Tu consegue perceber a grande diferença de massa que existe entre os dois? Sim. Sim? Bom, vamos ver aqui. É mais ou menos, melhor assim. Então, vou mostrar para você. Ó. O EVA tem ali em torno de 0,13 grama. Não chega nem a 1 grama esse cubinho de EVA aqui. Isso aqui tem... Quanto é que tem ali, querido? 0,6 grama, pode ser? 0,58 grama? Então, esse aqui, obviamente, tem uma massa maior que o do EVA. Mas vamos fazer assim, então, para deixar a brincadeira mais interessante, pode ser? Ó, massas aqui. Agora sim, ó. Ó, vamos diminuir ainda mais, tá? Ó, vou diminuir ainda mais para ti, ó. Para ficar com a mesma massinha aproximadamente do EVA. Tá aí. 0,16, né? Aqui, acho que 0,13, 0,14. E aqui deu em torno de 0,19, 0,20. Observem bem uma coisa bem simples de se ver, de se perceber. Se eu pegar aqui água agora e colocar na água, vamos colocar aqui uma amostrinha, vou colocar na água isso, ok? Beleza? Ó, ambos são insolúveis em água, então eles não vão entrar nos espaços intermoleculares da água. Se eu jogar aqui o EVA, ele boia. Se eu jogar aqui, tá vendo? Pedra-sabão, afunda. Por quê? Quem explicou isso foi o Arquimedes, né? Muito tempo atrás. As pessoas acham que isso tem a ver com massa. Mas veja, tu acha que um navio tem uma massa menor que isso aqui? Porque o navio flutua, o navio boia. Então, isso é uma coisa muito importante, vem lá da física, e a gente usa demais na química. Eles vão usar inferências como tetracloreto de carbono. Ah, como é que eu vou saber se boia ou se afunda? Você vai ter uma tabela. Eles vão usar, como a URGS cobrou em 2019, questão sobre, marque abaixo as amostras orgânicas que boiam na água. Daí ninguém sabia que tinha que marcar a garrafa PET. Tinha uma tabela gigante com as densidades. Você só sabendo que era para marcar quem boiava, tinha que marcar as que tinham densidade inferiores à água. Muita gente errou essa questão. Uma coisa bastante básica, bastante basal. Então, o que define quem flutua e quem afunda? Arquimedes disse que não é a massa, definitivamente. É uma coisa chamada razão entre a massa e o volume. Se um navio fosse completo, inteiro, maciço de ferro, evidentemente, ele afundaria. Agora a gente sabe que a maior parte desse navio não é feita de ferro, e sim de ar, que é muito, mas muito pouco denso. Assim como um balão de ar quente tem um volume muito grande e dentro tem ar quente, que tem uma densidade, ou seja, uma massa por volume menor do que a do ar frio. Por isso, ele vai subir. Então, quem define quem fica em cima e quem fica embaixo, quem flutua e quem afunda é a densidade. E eu vou perguntar uma coisa para você. Se eu não tivesse dito isso, você saberia me dizer quem é que é mais denso, assim, de bate-pronto, petróleo ou água? Se isso cair em prova, eu tenho certeza, inclusive, que muita gente erra. Associa, por exemplo, viscosidade do petróleo com a propriedade de densidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O pessoal vai dizer, petróleo é viscoso, por tal motivo, mais denso que a água. Veja, a gente não teve uma retratação do vazamento de petróleo no Nordeste. Esse ano, porque obviamente as provas com alteração de calendários do ano passado aqui, prova da URGS em específico, ela não teve tempo hábil para abordar isso de uma forma efetiva. Então é fato, você vai encontrar alguma coisa sobre derramamento de petróleo lá. E uma das alternativas possíveis é, por que o petróleo fica em cima, por que a água fica embaixo? Veja, quem define isso, por favor, não é a massa, não é o volume, é a massa pelo volume, certo? Então isso é muito importante. Quem flutua e quem afunda não é definido aí por uma entidade divina ou algo do tipo. É sempre pela densidade. O mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Óbvio que tem outras implicações aqui particulares que a gente vai ver com mais profundidade lá nas ligações químicas, né? Lá no nosso capítulo 4 do estudo de química. No entanto, por agora, a gente precisa ter essa primeira aplicação da densidade. A posição de componentes insolúveis num sistema é definida justamente pela densidade. O menos denso boia, o mais denso afunda.
Primeiro tópico. Segundo tópico, uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, é uma coisa que me deixa muito intrigado. Ora, como é que isso não está claro para o aluno, né? Culpa minha, então vou acabar com esse problema. Ó, vou dar uma taradinha aqui nesse becker, observe. Tá aqui, eu vou dar uma taradinha, né? Beleza, e eu vou colocar água nele ali. Vamos colocar água nesse becker aqui até uns 25 ml, ok? 25 ml, parou grosseiramente. Tá ali, né? 24, tô quase ali no 25. Agora, preste atenção, eu vou jogar aqui sal, ok? Muita gente acha que ao jogar sal, o volume dessa mistura vai aumentar. O tamanho disso aqui vai aumentar. E esse é um grande equívoco, e para um químico é uma coisa que chega a dar assim, um nervosismo, porque mostra um distanciamento muito grande para com a visão particular. Ó, quando eu agitei aqui, agitei todo o meu sal, tá vendo? Olha ali qual é a milimetragem, quanto que subiu? Nada. Sabe por que não subiu nada? No entanto, a massa aumentou, sim ou não? Está dizendo que o volume está ficando cada vez mais, grosseiramente falando, pesado. Essa é uma forma muito simples de aumentar a densidade de líquidos. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa, querido. E se eu jogar, por exemplo, aqui, álcool, tá vendo? Vou jogar álcool, ok? O que vai acontecer com o volume? Aumentar. Por quê? Viu só? O volume aumentou. Então, jogando álcool na água, a variação de densidade não vai ser igual à variação de densidade da adição de sal ou açúcar na água. Por que isso acontece? Isso é muito importante. Primeiro, nossos olhos não capturam isso porque talvez seja o sentido mais limitado que a gente tenha. Mas nos líquidos, a gente tem grandes espaços vazios entre as partículas, tá vendo? Quando você joga sal na água, a água interage com o sal dessa maneira aqui, ó. Vou te mostrar. Aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Ali em cima, assim. Então, a água e o sal interagem, e esses íons do sal, eles acabam se fragmentando tanto, mas tanto, tipo, chegam numa granulometria tão pequena que eles ocupam esses espaços vazios que a água tem aqui. Assim, tá vendo? Dessa maneira. Então, isso não gera variações de volume perceptíveis a olho nu. Por isso que sempre que você coloca açúcar sólido, sal sólido na água, o que acontece? Começou a ferver, tá? Deixa eu até baixar um pouco aqui o calor aqui para a gente ter por mais tempo ali. Certo? Então, o que acontece, queridos? A gente vai ter nos sólidos uma fragmentação tão grande que as partículas vão ocupar esses espaços vazios aqui, interagindo inclusive com água. No entanto, se eu coloco o líquido, como por exemplo o álcool também tem muitos espaços vazios, haja vista que líquidos possuem uma grande agitação. Então, quando você coloca um líquido miscível sobre outro, ou seja, solúvel em outro, eles vão acabar literalmente ocupando maior volume, porque as suas partículas estão num mesmo estado de agitação na hora da adição. Tudo bem? Isso é muito importante. E mesmo grau de coesão também, aproximadamente falando. Então, quando eu coloco o álcool na água, o que vai acontecer? O volume vai crescer gradativamente. Mas vamos errar uma questão? Vamos errar uma questão. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha só, eu vou, não sei se foi meu álcool, mas foi por aí, aqui, muito bem. Se eu colocar, por exemplo, nesses 25 ml, 10 ml de álcool, não aumenta 10 ml. Como não? Claro, porque quando eu adiciono uma substância na outra, eu tenho uma nova natureza, um novo tipo de interação. Então, quando eu jogo o álcool na água, as moléculas de álcool vão interagir com as moléculas de água e vai haver uma forma de equilíbrio entre os volumes. Então, é comum você encontrar, às vezes em questões mais profundas, uma observação do tipo: 10 ml de água com 10 ml de álcool resultaram em 18 ml de solução. Claro que há uma contração pensando assim, porque as partículas do álcool, mesmo não tão coesas como de um sólido e ocupando grandes volumes, elas vão interagir com as da água e vão se ajeitar, gerando um volume padrão para as duas. Então, sempre que eu adiciono um sólido, a variação de densidade é solúvel, é expressível, né? Você vê aquilo, você nota o volume ficando cada vez mais pesado. Quando eu adiciono um outro líquido, a variação de densidade não é expressível, porque os líquidos também ocupam muito espaço entre si, inclusive. Então isso é bastante importante, ok? Portanto, questão da URGS de 2018, questão do refri, coloquei um pouco de sal ou açúcar no meu sistema, não subiu
1 mililitro que seja, continua 1 litro, porque essas partículas ocuparão os espaços vazios. Coloquei o dobro da porção, não subiu 1 mililitro, mas uma coisa sua cabeça já ativou. Quando eu coloquei aqui essa porção de sal, aumentou a densidade, sim ou não? Quando eu coloquei 2 porções de sal ali, por exemplo, aumentou a densidade. Quantas vezes? O dobro. Isso é super importante. Se houve uma elevação da densidade aqui, houve o dobro da elevação aqui. Se aqui, por exemplo, aumentou 5% a densidade, aqui vai aumentar 10%. Isso é muito importante para uma questão que eu já vou fazer contigo do Enem, que foi um show de horror quando caiu. E muito perguntada nos plantões também. Então preste bem atenção nisso. Caso você não tenha entendido, por favor, pode xingar o educador, fica bem à vontade, agride verbalmente, estamos aqui para isso. Agora eu vou te mostrar uma coisa que é genial, foi uma questão da FUVEST e todo mundo errou. Vamos errar uma questão? Vamos errar uma questão. Porque é errando que a gente aprende. Pelo menos nos exercícios e testes, não na prova, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. João, tu pode me auxiliar aqui? Ó, aqui tu tem todos os utensílios que uma criança da 4ª série teria condições de utilizar para saber qual é a densidade dessa coisa aqui. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei o que é. Mas a FUVEST fez uma questão brilhante em 2018, questão do simulado do ano passado, inclusive, que está no teu tema, você vai perceber, que dizia assim, observe 5 amostras metálicas, você tem tais utensílios, te dava lá um volume X de água e tal. Calcule a densidade no material. Como é que eu vou calcular a densidade do material? Então, eu estou empregando a densidade em contextos diferentes que a química pode empregar. Bate uma foto mental desse momento, documenta isso, porque você vai encontrar isso em uma prova esse ano. A questão foi muito bonita. Vamos lá. Querido, qual é a massa disso aqui? Não sei, mas para isso a gente usa o quê? Uma balança. João Tavares, brilhante, já mostrou. Tu pode anotar essa massinha em algum cantinho aí, porque eu vou precisar de ti, querido, tá? Bom, olha só, eu quero descobrir a massa, por exemplo, a densidade, de uma amostra. E o que eu trouxe para você? Eu trouxe uma amostra insolúvel em água de um metal que eu não sei o que é, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a massa dela, eu botei na balança, vamos supor que a massa dela seja X, né? Eu vou colocar ali 95, é isso, João? 95,68, ok? Essa é a massa dela, eu obtive numa balança. Quando você coloca numa balança, você tem acesso à massa dela, ok? Massa. Essa é a diferença entre aprender, pensar, ter autonomia e ser adestrado igual a um Golden Retriever. Tudo bem? Aí vem a minha observação muito clara agora para você, né? Com você. Querido, como eu calculo a densidade disso? Pense. É massa por volume. Estou te dando a massa. Agora me dá o volume disso aqui. Isso, gênio. Você vai fazer o quê? Você vai pegar um copo d'água, assim, beckerzinho, tá vendo? Sim ou não? Beleza? Tu consegue me dizer, eu vou deixar paradinho, qual é o volume que ele tem? Também difícil, sim. Tá ali na marcação, sim. Eu tô vendo daqui 90, né? Tá entre os dois. Aqui é 90, né? Aqui é 100. Vocês acham que tá entre os dois? Tá. Então eu vou fechar em 90 aqui, tá? Vou dar minha visão. Pode ser? Ó, o que vai acontecer? Preste atenção, quando eu joguei sal, não mudou em nada o volume, porque ocupou os espaços vazios aqui dentro. Só que isso aqui não ocupa espaço vazio algum. Olha o que vai acontecer, querido. Vou colocar ali. Fechamos em 100, tá? Em 90, tá? Agora, olha o que vai acontecer. Pergunta. Tá em 90 ainda? Não. Subiu ou desceu? Subiu. Então se subiu, foi porque esse corpo ocupou um espaço equivalente ao seu volume. E a quantidade de líquido que ele deslocou indica exatamente o quê? O tamanho dele. Então vamos calcular a densidade dessa coisa aqui, ó. Ele foi de 90 para quanto? Quanto é que deu ali? 110. 90 para 110? Fechamos em 110? Então de 90 para 110 eu sou meio burro, mas variou em torno de 20 ml, sim ou não? Todo mundo concorda? 90 para 110, 20 ml. Então, ao colocar isso ali dentro, vou pegar aqui com você, você deslocou um volume d'água de 20 ml. Então, ao fazer isso, querido, ó, 20 ml, você descobriu o quê? Você acabou de descobrir a relação entre a massa e o volume dessa amostra. Óbvio, eu coloquei ali o chumbo, né? Coloquei como
algo qualquer, assim, né? Mas a gente usou uma amostra de um metal desconhecido. Então você tem o quê? Aproximadamente 100 de massa, estou fazendo grosseiramente a conta aqui, por um volume de 20 ml. 100 dividido por 20 dá quanto? Quanto? 5. Então você tem aqui uma densidade de aproximadamente 5 gramas por ml. Desse jeito. Tudo bem? Então guarda isso, eu te garanto que essa questão vai cair em algum lugar. Eles vão te dar, por exemplo, um frasco cheio de água foi utilizado numa experiência onde o aluno queria medir a densidade de um objeto. Aí o que você vai fazer? Você joga o objeto dentro e vê quanto que transbordou de água, entendeu? E aí você vai ver a quantia de água transbordada sendo indicativo de volume do material. Pronto, questão da FUVEST, um show de horror, todo mundo errou, e era uma barbada de se fazer. Tudo bem? Bom, então esse é um outro tópico da relação de densidade. Agora entrando um pouquinho na física, eu preciso conversar com você sobre a relação de densidade nos fluidos, nos meios. Por exemplo, pode ser que o Enem cobre uma questão do tipo, e um turista em Recife foi fazer scuba diving, né, fazer mergulho. E aí ele foi até certa profundidade e estranhou que nessa atividade a sensação de pressão que ele sentiu não foi nem perto da sensação que ele sentiu quando fez isso no Mar Morto. Por quê? Por que no Mar Morto a sensação de pressão foi muito maior nos seus ouvidos, por exemplo, do que, enfim, na praia em Recife? Isso é muito importante, porque quando você sobe 10 metros de escada, por exemplo, você não sente uma variação de pressão nos seus ouvidos. Agora, quando você está decolando num avião ou aterrissando ou subindo uma serra, você sente. Veja, a explicação de tudo isso está exatamente na densidade. A densidade do meio influi muito nas variações de pressão. Então, densidade do fluido, seja ele o ar, seja ele a água e assim por diante. Segundo o Esteven, esse é o diagrama de Esteven, a variação de pressão que você sente ao subir ou descer em um meio vai ser igual à densidade de um fluido, vezes a gravidade que não vai mudar, vezes a variação de altura, né, que você vai percorrer nesse fluido. Então, se você sobe ou desce no ar, você não sente tantas mudanças de pressão, porque a densidade do ar é pequenininha. Agora, se você sobe ou desce, submerge ou emerge na água, por exemplo, fazendo mergulho, você sente muita variação de pressão. Por quê? Porque a densidade é grande. Eu não vou entrar em mérito aqui, porque vocês vão trabalhar muito isso na física, fazer contas, enfim, a exaustão. Mas para a química é interessante que você saiba. Quanto mais denso for o sistema, maiores serão as variações de pressão que você vai sentir. Isso é essencial. Tudo bem? Tranquilo aqui, queridos? Vamos repetir. Quanto mais denso for o meio, o fluido no qual você se encontra, por exemplo, maiores serão as percepções das variações de pressão. Por isso que, veja, 10 metros abaixo d'água corresponde à pressão que toda a atmosfera faz em você. Porque a cada 10 metros que você submerge, aumenta uma atmosfera de pressão nos seus cálculos, sim ou não? Isso não é uma coisa já sabida da física? Pois bem, então corresponde que uma coluna de 10 metros de água, por exemplo, do mar, equivale a toda a atmosfera que tem lá os seus vários quilômetros de, enfim, altura. Bom, outra coisa que para mim tem que ser falada na química, né, é que as pessoas fazem uma confusão terrível, e esquecem, bloqueiam que é uma matéria quase que uma interface nos dois conteúdos. O empuxo. Olha só, quando a gente coloca esse EVA aqui, tá vendo? Ele não fica com 100% do seu volume, tá vendo? Submerso ou completamente emerso, né? Para fora ou para dentro. Você tem uma quantia desse volume que fica literalmente embaixo d'água. Isso o Arquimedes chamou de empuxo, chamamos de empuxo arquimediano. O que é isso? Óbvio, não vou entrar muito no mérito, justamente porque você vai ver muito isso na física. O empuxo é uma força vetorial, né, vertical, de baixo para cima. É o que te deixa mais leve dentro d'água, por exemplo, quando você está dentro d'água. Por quê? Porque existe uma força feita pelo próprio fluido que sustenta, obviamente, esse objeto. Afinal, se a força que o objeto faz no fluido fosse maior, ele afundaria. Tudo bem? Que é o que acontece aqui com a pedra-sabão. Ó, a força dela, como é que é o nome dessa força? Força-peso. A força-peso da pedra-sabão é maior do que a força
de empuxo feito pelo próprio líquido. Porque se fosse igual, ele ficaria sustentado, em suspensão. Sempre que um objeto fica suspenso num fluido, a força de baixo para cima é igual à força que ele faz de cima para baixo. Em poucas palavras, a força peso é igual à força de empuxo. Tudo bem? Portanto, segundo Arquimedes, veja, olha ali, o empuxo é igual à força peso. A força peso que o objeto vai fazer. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então, a força de cima vai ficar exatamente igual à força de baixo. Então, e daí, professor, onde é que tu quer chegar? Tá, eu vou mostrar para você onde eu quero chegar agora. Veja, que é uma coisa que o Enem fez bastante naquela questão e me deixou muito intrigado. Quando você trabalha com peso, a gente lembra da formulinha do peso, né? Que é massa vezes a gravidade. No entanto, como você viu há pouco, lá na mudança da fórmula, na brincadeira da fórmula da densidade, se você quiser isolar a massa na fórmula da densidade, você transforma a massa em densidade vezes volume. Então, desse modo, querido, você consegue equacionar a força de empuxo, que nada mais é que a densidade, isso é muito importante, deixa eu colocar aqui para você, fechou? Densidade. Mas sabe de quem que é essa densidade? Do fluido. Isso é muito importante. Densidade do fluido vezes o volume que está imerso, esse volume aqui. Então, eu vou escrever para você, ó, volume imerso, vezes, e aí vem a gravidade. Tudo bem? Então, por que está falando isso? Tudo isso eu já sei, né? Sei muito bem, está incomodando com essas coisas básicas. Assim, querido, por exemplo, se eu colocar sal aqui nessa água, o que vai acontecer com o volume imerso desse objeto? Isso é essencial. E é por isso que eu estou trabalhando com o empuxo arquimediano com vocês. Porque foi o que o Enem cobrou e eu tenho certeza que vai começar a aparecer bastante agora, relacionando química com física. Qual a influência que a densidade dos líquidos, por exemplo, geram nos corpos que se encontram suspensos nele? Se eu colocar sal, o volume imerso vai aumentar ou vai diminuir? Você acha que essa bolinha vai para cima ou vai para baixo? Isso é muito importante. Ela vai para cima. Por quê? Vamos lá. Se o empuxo, vou até mostrar matematicamente para você, ele é igual à força peso feita pelo objeto, assim, empuxo nada mais é que densidade vezes o volume, imerso, obviamente, vezes a gravidade. E a força peso é igual à massa do objeto vezes a gravidade. Veja que na matemática mais básica possível, provável aqui, possível, né? Você pode, ó, cortar a gravidade com gravidade, tá vendo? E você pode passar esse volume para cá dividindo, desse modo. Tá, e daí, professor? E daí que você vê, ou no caso, desculpa, a densidade, né? Para esse ladinho aqui. E daí que você vê algo muito importante. Que o volume imerso, preste bem atenção, ele vai ser sempre igual a massa do objeto, do corpo, dividido pelo volume, pela densidade do líquido. Agora foi. Densidade do líquido. E essa breve relação matemática te mostra quantitativamente a variação do volume imerso. Porque se ela é uma continha de dividir, quando você aumenta a densidade do líquido, o denominador está crescendo. E numa conta de dividir, quando o denominador aumenta, o que acontece com o resultado, pessoal? Diminui. Então, olha, eu estou te falando, eles podem perguntar assim, no canal do Panamá o navio saiu, enfim, do Pacífico e foi para o Atlântico, ou do Atlântico foi para o Pacífico. Houve uma mudança no empuxo? A resposta é não, o empuxo é o mesmo, porque o empuxo sempre vai ser igual à força o quê? Peso. Deixa eu te perguntar, o peso do navio variou quando ele passou de um oceano para outro? Não, então vai ser o mesmo. Erro que muita gente vai cometer. Sempre que um objeto está suspenso, a força peso é igual à força de empuxo. Sabe o que mudou? O volume imerso.
Por quê? Porque o volume do líquido ficou mais pesado. Então o navio vai deslocar menos massa de líquido, entende? Por isso o navio vai subir. Então se um navio está no Atlântico e vai para o Pacífico, vamos supor que o Pacífico seja mais salgado, o que acontece? Você vai ter uma elevação. Se ele sai de um rio de água doce, que é bem pouco denso em relação a salgado, e vai para água salgada, o que vai acontecer? Ele vai subir. Então, em poucas palavras, não entrando muito na física, já parei por aqui, não esqueça de uma coisa, me promete que tu não vai esquecer. Quanto maior for a densidade de um líquido, querido, menor vai ser o volume imerso do objeto. Tudo bem? Tipo, no Mar Morto, você não afunda, você boia. Por quê? Porque ele é muito mais denso que a água, enfim, do mar normal, né? Que tem em torno de 3% a mais da densidade da água da torneira. Certo, queridos? Então,